Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no Já Passei Educação mais uma vez para trazer aí conteúdos para vocês, né? Vocês que estão estudando, se preparando para os concursos públicos. Então é sempre muito interessante poder, né, revisar os conteúdos. E hoje o nosso tema é Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Coloca o seu nome aí, deixa o seu like de onde você está falando, é importante aqui para a gente manter esse contato, né? Então, a ideia hoje é a gente responder algumas questões aí das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Nós vamos comentar para você entender esse documento e é importante também que você, né, faça uma leitura desse documento, tá bom? Então nós vamos começar a aula e vocês podem ir comentando aí e participando com a gente nesta live, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez. É importante estarem aqui sempre revisando os conteúdos, sempre aprendendo. Sempre é o momento da gente aprender, né? Aprender e estar se desenvolvendo cada vez mais e progredindo cada vez mais nos concursos públicos, a cada prova, a cada aula. É assim que frio tremendo. Ixi, deu uma caída aqui, voltou. Tá muito frio, né? Aqui. Em Santos, a gente baixou um pouquinho a temperatura, a gente já acha que está frio. Bom, vamos lá. Vamos aqui para nosso simulado. Vamos dar início. Então, eu trouxe aqui uma questão já para a gente começar a entender esse importante documento, tá? Segundo as diretrizes curriculares nacionais, qual é o princípio que orienta a ação educativa na educação básica, considerando a diversidade dos estudantes? Então, essa é uma questão interessante, porque ela traz o princípio, né? Então, é importante. E fala de diversidade, tema que vem caindo muito. Por quê, gente? Esse é um tema que está muito na moda, falar de diversidade. E por quê? Porque realmente é uma questão necessária a gente entender que hoje nós temos uma grande diversidade, que nossos alunos são bastante diferentes, né? Boa noite, Kellen. Então a gente precisa realmente se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então diz lá na alternativa A, universalização do currículo nacional padronizado. B, respeito aos tempos e modos de aprendizagem, valorizando a diversidade cultural e social dos alunos. C, foco exclusivo no desenvolvimento cognitivo, desconsiderando os aspectos socioemocionais. E D, implementação de avaliações externas como principal indicador de qualidade, de qualidade educacional. Então, olha só, respondam aí, né? Mas quais são os pontos importantes aqui dessa questão? A diversidade, né, que nós falamos, o princípio, e olha só, dicas para a gente, na prova, não errar esse tipo de questão. Rosimere, boa noite, também está aqui com a gente. Então, deixe seu like também, né? Compartilhe aí com as pessoas a nossa live. Bom, olha só, universalização, quando fala padronizado, gente, foge desse tipo de alternativa, né? A educação, aquilo que eu falo do DNA da educação, padronizado, homogeneizado, nada. Se a gente está falando de diversidade, a gente tem que estar falando de pluralidade, heterogeneidade, certo? Aí fala assim, ó, foco exclusivo, ó, aí eu sempre falo, a nossa educação é né? Sempre é inclusiva, interdisciplinar, não né? De exclusão, né? Exclusivo. Aí fala que é só no cognitivo, desconsiderando aspectos socioemocionais. A Base Nacional Curricular, a BNCC, fala muito disso, né? Então, os aspectos socioemocionais cada vez mais presentes na educação, então também está errado. E fala aqui na D,
implantação de avaliações externas como principal indicador de qualidade. Não é isso, né? As avaliações externas têm o seu papel, são importantes, mas elas não são só elas, né? Tem outras coisas. Aí olha B, né? Respeito aos tempos e modos de aprendizagem, valorizando a diversidade cultural e social dos alunos, né? Então, entender, isso é importante para você entender as diretrizes. Eles vão falar o quê, gente? Ó, valorização da diversidade, do aspecto social do aluno, do seu local, né, da sua vivência, tudo isso, portanto, letra B. Muito bem, Kelly, é isso mesmo. Letra B de bola é o nosso gabarito, tá? Respeito aos tempos e modos de aprendizagem voltados à diversidade cultural. Então, daí você já tira uma boa base, né, para entender esse documento, certo? Porque isso é um princípio. E princípio, gente, é o que rege ali, né, boa parte da ideia do documento, certo? Então, vamos lá para outra questão. Olha só, questão da FGV, né? Uma banca aí que assusta muita gente. Com relação à concepção de currículo, currículo também é outro tema que vem aparecendo constantemente nas provas, que informa as diretrizes curriculares nacionais, analise as afirmativas a seguir. Eu sempre gosto de olhar aqui antes de analisar, né? Por quê? Aqui tem a possibilidade de ser só 3, aqui 1 e 2, aqui 1 e 3, 2 e 3, ou pode ser as 3, né? Eu gosto de ter essa noção antes de ler, para quando eu ler eu já pensar, bom, pode ser as 3, né? Aí vamos ver, deve considerar a especificidade das condições de escolaridade dos estudantes em cada instituição. 2, é um conjunto de valores e de prática que formam os estudantes segundo o interesse social. 3, inclui componentes obrigatórios, mas também os flexíveis e variáveis, de acordo com o projeto escolar. E aí, o que está correto? Apenas a 3, a 1 e 2, a 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3, né? É uma questão aí de currículo que pegou muita gente, essa questão no concurso. Muitas pessoas erraram essa questão, tá? Por isso eu fiz questão de trazer aqui para vocês, porque quando a gente fala de currículo, isso é um tema importantíssimo, certo? Então eu respondo aí, gente. Isso é uma questãozinha mais complexa, né? Bom, vamos lá. O que está correto aí, gente? Quando o currículo é algo bem abrangente, né? Ele deve considerar a especificidade das condições dos estudantes em cada instituição? Sim, claro, né? Deve sim respeitar essa especificidade, o componente local, como que é, a questão dos alunos, né? Os valores que estão ali, o aprendizado, o que eles já carregam. Então, essas especificidades devem sim ser consideradas. É importante que o currículo dialogue com a realidade, certo? É um conjunto de valores, de práticas que formam estudantes segundo o interesse social? Sim, claro, é verdade, né? O currículo tem ali valores, práticas, objetivos colocados que formam ali um interesse social, né? Para formação plena, né? Um cidadão crítico, tudo aquilo que a gente vê nos documentos, isso tem ali um interesse social. Inclui componentes obrigatórios, mas também os flexíveis e variáveis, né? De acordo com o projeto escolar. Isso é muito importante. Por quê? Para você não ter algo muito fechado, né? Que não tem uma flexibilidade, não tem um espaço para o local, para a diversidade, para os aspectos locais. Portanto, gabarito, letra E, de escola, tá? Currículo, aqui os 3, né? Então, considerar a especificidade, os valores e as práticas que formam os estudantes, isso é muito importante, tá? Então, aqui, letra E, de escola, certo, gente? Vamos aí, gente. Se quiser perguntar, pode perguntar. Professor, essa questão aí, muita gente errou, sim, mas é importante.
a gente aprender as questões, a gente, professor, fiz uma prova, não fui bem e tal. Sempre pensar que a gente faz as provas e vai aprendendo cada vez um pouquinho, vai avançando de passo em passo para a gente melhorar, tá? O nosso desempenho nos concursos. É por isso que essas lives ajudam muito vocês, né? E vocês também ajudam a gente aí a divulgar isso para mais pessoas. Vamos lá, 3, aqui, ó. Aê, vamos para número 3. Aqui eu coloquei o artigo, né, para vocês, o artigo 13, que é o currículo, assumindo como referência os princípios educacionais, garantindo a educação assegurados no artigo 4 dessa, configura-se como conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, socialização, significado, espaço social e contribui intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. Aqui, ó. Deve difundir os valores do interesse social, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito ao bem comum, à ordem democrática, considerando, né, as condições de escolaridade do estabelecimento dos estudantes em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, promoção de práticas educativas formais e não formais, né? Aqui fala da organização da proposta, que deve assegurar o currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeado pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes. Veja que a importância, né, das vivências, dos saberes dos estudantes. O Paulo Freire fala muito disso, né? Essas vivências, o que aqui o estudante traz. Então, o currículo tem que dialogar com tudo isso, né? Um percurso formativo, aberto, contextualizado. Vê como a ideia de contexto ela aparece bastante nessas diretrizes curriculares nacionais gerais e em vários documentos da educação, tá bom? Então, tá lá no artigo 13, se você tiver dúvida, vai lá, né, que é importante dar uma olhada nesse artigo. Vamos ver essa questão aqui, ó, da UFG, tá? UFG, questão de número 3, conforme... Aí eu trouxe uma questão das diretrizes curriculares para a educação infantil. Professor, mas você está falando das gerais e tal. Mas é que elas dialogam, e eu quero mostrar isso para vocês também. Né? Da educação infantil dialoga muito com essa, e não podia ser diferente. Então, eu trouxe aqui uma da educação infantil, que tem muito a ver com o que está nas gerais, né? Nas gerais da educação básica. Conforme as diretrizes curriculares nacionais DCN para a educação infantil, a educação infantil deve a. Ser ministrada apenas por licenciados em pedagogia, b. Preparar exclusivamente para o ensino fundamental, c. Promover o desenvolvimento integral da criança e d. Seguir um currículo uniforme para todas as instituições. Então, vamos lá, alguém já respondeu, a Kelly respondeu aí, é isso aí. Estamos falando de educação infantil, também tem lá nas nacionais gerais, né, várias informações sobre a educação infantil, cuidar e educar, que são indissociáveis, né, isso é importante, cai muito em concurso, e eu já vi, assim, né, algumas pessoas errando essa questão, então a gente sempre reforça isso, a questão da creche, pré-escola, idade, né? Creche de 0 a 3 anos, pré-escola 4 e 5. São informações que a gente tem que estar sempre reforçando. Os eixos estruturantes da educação infantil, que é brincadeiras, interações. Então, são coisas importantíssimas para você saber. Bom, aí a letra A diz assim, ó, ser ministrada apenas. Aí o que eu falo para você? Palavras restritivas, né? Quando eu falo do DNA da educação, eu falo assim, gente, cuidado com as palavras restritivas, porque a nossa educação, ela está sempre falando em palavras amplas, né? Formação plena, né? Então, sempre coisas amplas. Aí, quando limita apenas por licenciados em pedagogia, não, né? Claro que não, né? Existe na educação infantil o professor de artes, o professor de música, né? Algumas municípios têm, você tem educação física, né? Então, não é só pedagogia, tá? Então, cuidado, né?
Preparar exclusivamente, olha só, né? Eu falo que a nossa educação é né? Exclusivamente para o ensino fundamental. Ah, então a educação infantil é só para preparar para o ensino fundamental? Negativo. Não é isso, né? Educação infantil é muito mais que isso, certo? Então, aqui também está fora. Seguir um currículo uniforme, o que nós já falamos, né? Da importância da diversidade, de cada criança é uma criança, da singularidade, da pluralidade. Então, a gente vai ter um currículo uniforme, igual para todas as instituições, se a gente falou de respeitar o contexto, de respeitar o local, de respeitar a história, né? Então, não dá para ser uniforme, né? Assim, então, também está fora. Olha aqui, letra C. Promover o desenvolvimento, olha o né? Integral da criança, certo? Então, eu brinco com isso para o pessoal lembrar na hora da prova, certo? O pessoal ouvir minha voz falar, o professor falou, a educação é né? Então, integral da criança, certo? Toda, né? A criança, em todos os seus aspectos, sociais, culturais, psicológicos, né? Integral da criança, portanto, letra C, de casa. Essa aqui foi uma questão mais tranquila, né? Mais tranquila, certo? Bom, vamos lá. Mais uma questão, número 4 da SECPLAN, certo? Vamos ver aqui se o pessoal, Rosemary acertou, Denise também acertou, Kellen acertou, é isso aí. Muito bem. Se errar também não tem problema, porque aqui é o momento de errar, né? Aqui é o momento de errar. Bom, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica defendem que compreender e realizar a educação, entendida como um direito individual humano e coletivo, implica considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros direitos. Desse modo, essas diretrizes defendem a. Entender que a educação é um processo e prática que se concretizam nas relações de ensino e aprendizagem que acontecem no espaço e no tempo escolares. B. Potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que se torne apto para viver, conviver em determinado ambiente em sua dimensão planetária. C. Contextualizadamente garantir o direito humano universal aos mais vulneráveis, asseverando a análise desse direito de forma isolada. E D. Problematizar o desenho organizacional da instituição escolar, priorizando determinados grupos sociais em detrimento de outros. Vamos aí, gente. Quero ver vocês responderem essa questão aí da SECPLAN, tá? SECPLAN. Vamos lá, pessoal. Participando aí. Essa é uma questão que a gente já deu alguns toques aí para vocês responderem, né, dentro do que a gente já viu aí. Que a Kelly está dizendo que acha que a. Essa também não é uma questão assim tão. Denise B. Ó, o pessoal está colocando aí, certo? Bom, vamos lá. Eu sempre fico preocupado com o tempo, mas nós temos tempo bastante aí. Vamos com calma. Então, gente, olha só. Precisa a gente recuperar aqui uma ideia, né? Ó, em dúvida entre A e B. Acho que é a D, tá vendo? Essa questão gerou dúvidas aí, isso é bom. Por quê, gente? Quando uma questão gera dúvidas, né, a gente fica ali pensando nela, aí é importante porque quando a gente vê a resposta, isso vai ficar mais presente na nossa mente, tá? Então vamos lá para a gente comentar aqui os detalhes dessa questão. Olha só, quando a gente fala da educação, né, dos nossos documentos, o Brasil em geral, todos os documentos brasileiros, quando tratam da educação, as diretrizes, as leis, Constituição, a LDB, ela sempre fala no sentido amplo, né? Sempre no desenvolvimento pleno, as coisas mais amplas possíveis. Pense nisso. Aí, quando a letra A fala é um processo
e prática que se concretiza nas relações de ensino-aprendizagem que acontecem no espaço e tempo escolares, nós estamos limitando a educação ao espaço e tempos escolares, né? E a educação é mais que isso. A educação ela acontece em todos os ambientes, na família, no trabalho, né, na rua. A gente está o tempo todo, certo? Na escola, né, como diz Demerval Saviani, ali é sistematizado o aprendizado, né? Mas a gente aprende desde que nasce, certo? Aprende a falar, aprende a andar, tudo é um processo, né? Então, a gente tem o aprendizado o tempo todo. Olha lá, que ele está falando, verdade, ele imitou, né? Aí nós vamos ver a C, que a C começa bonita. Aí se você der uma olhada, gente, às vezes as bancas têm essa estratégia, ela joga no ar alguma coisa que a gente fica com aquele sentimento de que é aquilo, né? Prática, processo que acontece na escola. É tão ligado a gente, assim, essa A, que a gente, né, corre o risco de marcar. Aí a gente vem no contextualizadamente, aí o professor falou muito do contexto e tal. Só que aí, né, falamos do contexto, e realmente é importante, isso está presente em vários documentos, mas aí ele fala assim, aos mais vulneráveis. E aí educação é para todos, né? Isso é importante a gente entender. Educação é para todos, vulneráveis, não vulneráveis, pessoas com deficiência, pessoas não deficientes, né? Pessoas típicas, pessoas atípicas, é para todos. A educação é para todos. E a gente tem que entender isso. Falou que é só para um grupo, só para esse grupo, já limitou de novo. Né? Problematizar o desenho organizacional da instituição, priorizando, olha aqui, ó, priorizar né, em detrimento. Essa palavra é proibida, né? Eu priorizo esse em detrimento daquele. Não, né? Jamais. Aí vamos ler a letra B. Potencializar o ser humano como cidadão pleno, ó, né? Pleno, de modo que se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente em sua dimensão planetária, né? Parecia o Perrenot falando aqui. Então, gente, é claro que letra B, tá? Letra B de bola. Por que eu estou trazendo essas questões? Para que vocês comecem a perceber que mais do que ler a lei, decorar, né? Decorar não, né? Eu gosto de falar, aprender, a gente precisa não decorar, a gente precisa aprender a lei. E aprender a lei é entender o que a nossa educação brasileira ela tem como DNA, ela tem como aquilo que move ela, certo? Pelo menos nos aspectos e nos documentos e entre os teóricos pedagógicos. O que tem um fio condutor aí que todo mundo, né, mais ou menos caminha naquela estrada. Então, quando você vai responder, você tem que estar com esse pensamento, que eu chamo de DNA da educação, que é perceber essas palavras que limitam, essas palavras que segregam, essas palavras que excluem, porque aí você pode nem lembrar do artigo, mas você vai lembrar, isso aqui não, né? Então, sempre pensar nisso na hora de responder, tá? É o que eu chamo de DNA da educação. Dessa forma, você vai conseguir acertar muitas questões, muitas, tá? Eu digo que, utilizando essa fórmula, você consegue acertar aí em torno de 70% a 75% dessas questões. Por quê? Pode aparecer realmente uma questão que você tenha que saber ali um pensamento específico do autor, ou mesmo uma legislação mais específica. Deixa eu beber água que a voz está falhando. Então, você às vezes precisa disso, né? A voz hoje está já falhando aqui. Bom, mas vamos lá então. Vamos para mais uma questão aqui, letra B, né? Potencializar o ser humano como cidadão pleno. Número 5, é uma questão grande, tá? Da Comperv UFRN,
Então, diz o seguinte: em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais atuais para a educação básica, a perspectiva do atendimento aos direitos da criança na sua integralidade, veja aqui, ó, integralidade, requer que as instituições de educação infantil, na organização de sua proposta pedagógica curricular, assegurem os espaços e tempos para a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, bem como o respeito e a valorização das diferentes formas que elas se organizam. No encontro com professores recém-contratados, em uma escola de educação infantil, são feitas 4 afirmações explicitadas abaixo, com a finalidade de discutir somente aquelas que não se relacionam com o estabelecido nas referidas diretrizes curriculares. Então, uma questão com contexto grande, né? Parece questão da VUNESP, mas é da Comperv, tá? E aí, o que essa questão está trazendo? Uma reunião, né? Vai falar 4 coisas aqui que não, para você ver qual que não se relaciona com as diretrizes, tá? Aí a primeira é: a educação compete à família, enquanto a escola deve fornecer as ferramentas culturais que facilitam essa educação familiar. 2. A família ampliada é aquela que se estende para além da unidade pais e filhos. 3. Cada família deve ver na professora a pessoa responsável pela educação do seu filho. E 4. O trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil deve aprender os aspectos mais salientes das culturas familiares locais para enriquecer as experiências cotidianas das crianças. Aí tem aqui as alternativas, né? As afirmações devem ser discutidas por não se alinharem às diretrizes. Então tem que estar atento aqui, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4. Quais dessas aqui, gente, não se alinham, né? Não se alinham com o que a gente pensa, né? O que está nas diretrizes da educação. A 1 e a 3, a 1 e a 4, a 2 e a 3, a 2 e a 4. Só olhando aqui, gente, o que a gente já conclui? Que 2 não se alinham, né? Por isso que eu falo que é importante a gente olhar a resposta. Só olhando aqui, eu sei que 2 não vão se alinhar, certo? Então, já sei que 2 não vão se alinhar, e aí eu tenho que ver quais são essas 2 que não se alinham de jeito nenhum com o que está colocando a questão, certo? Vamos lá, tentem responder aí, né? Ficou em 2 telas essa questão, não teve jeito, ela era muito grande, então eu tive que separar, né? É 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3 e 2 e 4. É sempre a 1 e a 3, a 1 e a 4, ou a 2 e a 3, ou a 2 e a 4, tá? Para facilitar aí para você responder. Então, quais que não se alinham, certo? Vou mudar a tela aqui de novo para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Isso. Pronto. Bom, a educação compete à família, enquanto a escola deve fornecer as ferramentas culturais. Isso está de acordo com as diretrizes? A educação compete à família, né? E a escola só fornece ferramenta cultural? Não, né? Isso não se alinha. Educação, processo contínuo. Educação é função da escola, da família, de toda a sociedade. Então, isso não está alinhado com as diretrizes curriculares. Aí, olhando a resposta, a gente já eliminaria, quer dizer, a gente já eliminaria 2, né? Que aqui não tem 1, nós estamos procurando as que não se alinham, e aí ficaríamos entre a A e a B, certo? Vamos analisar aqui, A família ampliada é aquela que se estende para além da unidade pais e filhos? Pô, professor, fiquei na dúvida disso aí. Não sei. Então, vou ler a 3. Cada família deve ver na professora a pessoa responsável pela educação do seu filho. Será que é isso? Será que é isso? O trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil deve aprender os aspectos mais salientes das culturas familiares. Opa, isso está ok com as diretrizes, né? Nós falamos disso, de respeitar o local, tal. Então, esse não é não. Cada família deve ver na professora a pessoa responsável pela educação do seu filho? Não.
A família também tem responsabilidade na educação do seu filho. Isso aqui não se alinha, isso aqui está alinhado. Portanto, a resposta é a letra A, de amor. Questão um pouquinho mais complexa, né, essa? Mas, você vê, a gente tem que entender o que diz a diretriz. Diretriz fala o seguinte: a responsabilidade da educação é só da escola? Não. É só da família? Não. É de todos. Então, responsabilidade, por quê? Lembra daquilo que eu falei? A educação, ela acontece em vários espaços, na casa, na escola, no parque, né? Então, ela acontece em vários momentos. Então, ela é responsabilidade da família, da escola, da sociedade, certo? Portanto, letra A, de amor, 1 e 3, que não se alinha, ok? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida aí, faça a sua pergunta aí, tá bom? Não fica com dúvida, não. Não guarda dúvida, não. Se tiver dúvida, pode perguntar. É isso aí, Denise, Rosemary, todo mundo aí marcando a letra A. Muito bem. Bom, vamos para número 6, questão da FEPESE, Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica são diretrizes que estabelecem a base nacional comum, responsável por a. determinar os critérios de avaliação e definir as propostas pedagógicas unicamente das redes particulares de ensino. B. Definir os rumos do processo avaliativo e das propostas pedagógicas excepcionalmente das escolas públicas brasileiras. C. Orientar a organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. D. Orientar a organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas exclusivamente das escolas públicas brasileiras. Então, qual é a função, né, das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica? Vamos lá, pessoal. Coloquem aí suas respostas. Essa também é interessante para a gente entender qual é esse papel mesmo das diretrizes curriculares, das DCNs, né? As famosas DCNs. Qual é o papel delas? Por que elas existem na educação? Qual é a função delas relacionada a toda a educação brasileira? Então, vamos lá. Definir propostas para a rede particular, para a rede pública, o que é, né? Então, olha só, a gente também vai usar o critério aqui, gente, das palavras restritivas, né, daquilo que limita. E antes disso, por que tem as diretrizes? O Brasil sempre enfrentou esse problema, sempre foi um tema na educação brasileira, as grandes diferenças regionais, né, e que a gente não tinha uma proposta nacional, né? O Brasil é um país continental, então precisa ter propostas que se alinhem em todos os estados, municípios, né, respeitando a sua diversidade, a sua pluralidade, mas que tem uma linha condutora, né? Isso começou a ser discutido no Brasil há muito tempo, aí vem as diretrizes curriculares nacionais, depois vem a base nacional curricular, né, comum curricular, que é para você ter um núcleo ali, um eixo condutor, né? Porque é difícil num país como o Brasil, a criança mudar de estado, por exemplo, e é tudo diferente, né? Então, sempre foi essa preocupação. E aí, quando a gente fala das diretrizes, elas têm esse papel, que depois a BNCC vem, né, ratificar isso e trazer alguns elementos novos aí, né, dentro das grandes mudanças que houveram. Bom, então, quando ele fala unicamente das redes particulares, não, né? Aí já limitou a rede particular e não é isso, certo? Quando ele fala excepcionalmente, ó, a palavra, né, das escolas públicas, aí ele excluiu as redes particulares de ensino.
né? E a gente sabe que no Brasil, tanto a convivência, né, das redes particulares e públicas de ensino. E aí ele fala o seguinte, a proposta exclusivamente das escolas públicas. Olha, novamente aqui, colocando só a escola pública. Portanto, gabarito letra C, né? Orientar a organização, articulação, desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas, ó a palavrão aqui, né? Todas as redes de ensino brasileiras, né? Então, isso é o que você tem que aprender hoje, fundamentalmente, é observar essas palavras. Quando a gente observa as palavras, quando a gente está atento nas palavras, a gente acerta muitas questões, muitas questões. E como que a gente faz prova? É assim, ó, como eu estou fazendo aqui, risca bastante a prova. Localizou uma palavra aqui, essa palavra aqui, né? É importante que a sua prova seja bastante rabiscada para que você possa ali, ter atenção na hora de responder, né? Porque às vezes a gente erra o detalhe, erra a bobeira, então a gente precisa estar muito ligado na hora de responder para não errar, né, questões importantes. Sabendo, gente, né, que o erro faz parte desse processo, a gente sabe disso, né? O erro é uma construção. Então, quando a gente erra, a gente aprende também, certo? Então, vamos lá. Questão número 6, letra C, de casa, tá, gente? Bom, Banca Avança, que é uma banca que faz alguns concursos aqui no estado de São Paulo, concursos importantes, né? E essa é uma questão um pouco mais específica. Qual é a língua em que o ensino fundamental regular deve ser ministrado? E quais são as abordagens para as comunidades indígenas? Letra A. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, com exceção para as escolas particulares que podem optar por outro idioma. B. O ensino fundamental regular será ministrado em vários idiomas, incluindo as línguas maternas das comunidades indígenas. C. O ensino fundamental regular será ministrado em língua estrangeira, sendo a língua portuguesa opcional para as comunidades indígenas. D. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, sem exceção para as comunidades indígenas. E E. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. E aí, gente? Essa questão, o que você responderia? Essa é uma questão mais específica. A Kellen já colocou aí a sua letra. Tá uma questão mais específica que pode aparecer na sua prova, né? As bancas às vezes gostam de fazer essas perguntas de comunidades indígenas. Silmara também respondeu aí. Então vamos ver aí. Dentro do que a gente falou, essa pergunta tem coerência, né? Com muita coisa que a gente abordou aqui, certo? Rosimari, Denise, né? Todo mundo colocando aí letra E. Opa, teve uma mudança aqui, né? Colocaram letra B agora aqui. Vamos ver. Bom, olha só. Então, estamos falando aqui de comunidades indígenas, certo? Comunidades indígenas. É um tema que volta e meia aparece nas provas. A gente tem muitos municípios que têm comunidades indígenas, mas não só por isso, tá? Aparece sempre aí, porque hoje se discute muito essa questão, né, dos povos originários, então tem todo um debate aí sobre esses temas, né? Bom, aí, quando fala da escola particular aqui, está fora, né? Isso. Ah, a escola particular pode optar por outro idioma, né? Aqui, totalmente letra A, a gente já descartou aqui. O ensino fundamental será ministrado em vários idiomas, incluindo as línguas maternas da comunidade. Aí muita gente ficou na dúvida nessa aqui, né? Opa, coloca o ponto de interrogação, vamos ver.
O ensino será ministrado em língua estrangeira? Não, né? Tendo a língua portuguesa opcional para as comunidades indígenas? Não. Ah, não é isso que diz as diretrizes, né? O ensino será ministrado em língua portuguesa sem exceções para as comunidades indígenas? Não. Então, ó, aí, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. E aí? Olha só, gente, nós falamos muito aqui do respeitar o local, de respeitar a cultura local, de respeitar a diversidade, né? De respeitar a pluralidade. E aí, quando a gente fala de tudo isso, isso está nas diretrizes curriculares nacionais, qual é a alternativa que mais satisfaz isso, né? E que está de acordo, está escrito dessa forma, né? É a letra E, certo? Ó, o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, mas, né, segurando as comunidades indígenas as suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, tá? Então, é preciso respeitar as comunidades indígenas e os seus processos, porque eles têm toda uma... Existem muitas diferenças culturais, né, entre as comunidades indígenas e os povos que vivem aí nas cidades, né? Então, existe muita diferença. Eu estudei um pouco de antropologia e tive oportunidade, um amigo meu teve a oportunidade de fazer aquela observação participante, né, de viver ali na tribo. E ele viveu numa tribo e que tinha tipo uma montanha, um penhasco, sei lá, né? Era tinha uma ribanceira, vamos dizer assim, sei lá, para facilitar o entendimento. Mas era um local muito, né, muito alto. E as crianças, elas ficavam brincando soltas e elas iam lá na pontinha e ele sentia um frio na barriga. E ele olhava aquelas crianças andando ali e falava, meu Deus, né? Vai cair uma criança dessa e não sei o quê. E ele muito preocupado e as comunidades ali, ó, nem tchuns, as crianças correndo, brincando, na beirinha ali do penhasco e nem tchum. E aí ele perguntou, né, ele aflito, né, ele perguntou, gente, mas essas crianças vão... E os indígenas falaram, não, isso aí faz parte do aprendizado, né, eles vivem aqui e tal. Enfim, então, gente, é uma visão, né, de processo de aprendizagem diferente, certo? Diferente, que os indígenas têm do que a gente muitas vezes tem. Por isso que é preciso respeitar os seus processos próprios de aprendizagem, porque muitos deles fazem parte e constituem ali a sua cultura, tá? Por isso, letra E, de escola, né? Olha que bacana essa questão. E é uma questão que tem muitas reflexões aí sobre a cultura indígena. E isso, Silmara, normal, né? Foi realmente aí a B e a E podem levar aí essa confusão, por isso que é importante a gente aqui já estar tirando essas dúvidas. Certo? Letra E de escola. Bom, número 8, Fundatec. Então, ó, de acordo com o artigo 56, parágrafo 1, das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, qual aspecto deve ser incluído nos currículos e programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação para atender às exigências da educação básica? A. Exclusivamente a capacitação técnica dos docentes para aplicação de métodos tradicionais de ensino em sala de aula. B. A ênfase no desenvolvimento de competências tecnológicas sem considerar a dimensão ética ou política do processo educacional. C. O estudo das dimensões estéticas com foco principal na elaboração de materiais visuais e artísticos para uso pedagógico. D. Apenas a pesquisa de métodos de ensino inovadores, sem a necessidade de integrar análise ou aplicação prática de resultados. Ou E. A compreensão da escola
como uma organização complexa voltada para a educação cidadã, incluindo a gestão democrática e a construção coletiva do projeto político pedagógico. E aí, gente? Né? Então, essa é uma questão também bastante ampla, que vai falar de componentes aí interessantes. Entre eles, currículo, formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Vamos ver o que vocês respondem aí nessa questão. Vamos lá, pessoal, participa aí, coloca sua opinião nessa questão. O pessoal está mais quietinho hoje, hein? Vamos lá. Participa aí, pessoal. Vamos lá. É hora de participar. E, ó, aqui tem uns detalhes, né? Que a gente está comentando bastante nessa aula aqui sobre as palavras. Alguém colocou aqui, ó, Silmara colocou. Formação inicial e também as exigências da educação básica. Ó, vamos começar a eliminar pelas palavras, ó, exclusivamente a capacitação. Percebe? Já limita, só isso. Capacitação técnica. Ainda fala de métodos tradicionais de ensino em sala de aula. Então, essa aqui a gente já eliminou, certo? A B, gente, ela fala de trabalhar competências tecnológicas. E isso muita gente tem falado, né? A gente vê na BNCC isso, da importância da tecnologia. Mas aí, ó só, sem considerar a dimensão ética ou política no processo, não, é preciso considerar isso. Tanto é que hoje o grande debate é o quê? É a questão das fake news, é a questão do uso da inteligência artificial, né? O que pode, o que não pode, né? Se eu pego um texto e construo e entrego para o professor, isso é correto, mas não fui eu que fiz, então eu tenho que falar que é IA, né, inteligência artificial. Isso é a questão da dimensão ética, certo? Então, isso é importante também. O estudo das dimensões estéticas, com foco principal na elaboração dos materiais para uso pedagógico. Gente, existem os princípios, né, que aparecem nas diretrizes, que são os éticos, estéticos, e também está na BNCC, né, estéticos e políticos, né, que são aí os princípios. Então, são pontos importantes. Então, a gente não pode limitar só a dimensão estética, né? Só as dimensões estéticas, porque a gente tem que considerar as questões éticas, políticas na educação. Portanto, a C também está fora. Apenas, aí já começou limitando, certo? Quando começa com apenas, gente, você já desconfia da alternativa assim no grau máximo, né? Aí fala sem a necessidade de integrar, né? Integrar é uma palavra-chave na legislação brasileira e na educação brasileira. Aí fala que não precisa integrar, tá fora também, né? Então, olha aí, né? Compreensão da escola como organização complexa, já é, né? Complexa, tal, para a educação cidadã, incluindo a gestão democrática e a construção do PPP, projeto político pedagógico. Percebe? Então, aqui é letra A. Letra A não, letra E, né? E de escola. Falei A, ó. Nossa, é o cansaço. Letra E, né? Letra E de escola. Certo? O PPP, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, é muito importante na construção dele, na gestão democrática. Isso vem apontado aí também nas diretrizes. A Kelly está falando, fica mais fácil quando colocam palavras como exclusivamente, apenas, sem considerar, né? Então, vou colocar aqui o comentário da Kelly. Olha aqui, né? Fica mais fácil quando colocam palavras como exclusivamente, apenas, sem considerar, foco principal. Fica mais fácil de eliminar a resposta. É isso mesmo, né, Kelly? É isso mesmo. Por isso que, quando a gente tem essa concepção, a gente começa
a perceber melhor a prova, acertar mais, e o nosso desempenho vai melhorando e a gente vai conseguindo aí cada vez resultados melhores. É isso mesmo, tá? Então, eu trouxe aqui, gente, ó, o artigo 56, que ele fala, ó, a tarefa de cuidar e educar, né? Que é importante. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Né? Eu sempre falo isso. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Não existe essa distinção, essa separação, que muitas vezes aparece na prova. Ah, fulano cuida, o outro educa. Não. Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Isso você tem que colocar na cabeça. Pareceu alguma questão que diz que o cuidar é separado do educar, está errado. Tá? Que a fundamentação da ação docente, os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação estão refletem na eleição de um ou outro método de aprendizagem, a partir do qual é determinado o perfil do docente para a educação básica em atendimento às dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas, né? E aí vem aqui, ó, depois do artigo 56, ó, para a formação inicial e continuada, a escola, sejam gestores, especialistas, deverão incluir nos seus currículos programas conhecimento da escola como organização complexa, que tem a função de promover a educação para e na cidadania. Veja, não é só para, é na cidadania. Né? E aí lembra muito ideias de Paulo Freire, a gente educa pelo exemplo. Né? Não adianta falar de cidadania, escola. Não adianta falar de gestão democrática e a escola não ser democrática. Aí você fala uma coisa e acontece outra. Né? Então, isso é educação para e na cidadania, certo? Pesquisa e análise e aplicação dos resultados das investigações de interesse da área educacional é importante. A gente fala muito isso, as diretrizes trazem isso, a BNCC traz isso. Aplicar, né? Você tem um problema, você pensar uma solução e você aplicar aquilo, você construir, isso é importante, isso torna o ensino significativo. E muitos autores falam disso, as diretrizes falam disso. A participação na gestão dos processos educativos, na organização e funcionamento do sistema de instituição de ensino, que tem a ver, né, com todo esse envolvimento que a gente tem que fomentar na escola de todas as pessoas. A temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do projeto político-pedagógico, mediante trabalho coletivo. Ah, o projeto político-pedagógico é função de quem construir? Dos especialistas, dos gestores só? Não, de todos. Né? De todos que compõem a comunidade escolar. Caiu alguma questão falando que o PPP deve ser feito pelo diretor, pelo coordenador pedagógico, só pelos especialistas? Está errado. A construção do projeto político-pedagógico da escola tem que envolver a participação de todos, certo? De todos. Isso está em todos os documentos da educação. Então, isso é muito importante que a gente entenda para não errar, né? Então, a formação inicial, ela tem que trazer isso, tem que trazer todos esses aspectos. Formação inicial e continuada. Então, ela é permanente, ela se dá nesse processo complexo da escola, né, que tem uma função, sim, de promover a cidadania, né, de formar cidadãos críticos, tudo isso, ok? Bom, vamos lá para 9 da PS Concursos. A educação infantil como etapa inicial da educação básica possui especificidades importantes que são tratadas nas diretrizes curriculares nacionais. Qual das alternativas apresenta o objetivo prioritário dessa etapa conforme a DCMs? Ah, tem uma pergunta aqui da Denise Souza. O PPP é anual? Né? A Denise está perguntando. Denise, o PPP ele é um instrumento da escola, né, importante. Tem rede que define define a cada 2 anos, a cada 3 anos. Isso não tem um tempo fixado, tá? Mas é sempre, anualmente, ele precisa ser atualizado, né? Atualizado.
Mas aí a atualização são pequenos detalhes, às vezes, que o PPP precisa ali, né? Uma mudança de direção, é importante atualizar isso, mudança de algumas questões ali, é importante. Mas o PPP, o ideal é que ele tenha um período aí de 3 a 4 anos, pelo menos, né? Porque nós estamos falando de um plano, e um plano não se efetiva assim da noite para o dia. Então, se todo ano a escola muda todo o seu plano, né? Como a gente fala, dá cavalo de pau em transatlântico, aí não vai a coisa acontecer, né? Então é importante o PPP ter um período ali de 3 a 4 anos, né? Com devidas atualizações, né? Mas para que ele possa ser implementado, avaliado, né? O que funcionou, o que não funcionou, o que precisa melhorar, enfim, diante das realidades, mas não existe uma determinação disso. Aí cada rede se organiza. A atualização sempre é anual, tá? Mas fazer um novo PPP, ou fazer uma mudança mais significativa, não há ali uma determinação para que você faça isso, certo? Bom, aí cada rede tem a liberdade de escolher, né? Bom, qual é o objetivo prioritário dessa etapa? Desenvolver a alfabetização e letramento de crianças antes do ingresso no ensino fundamental. B. Promover o desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos físicos, afetivos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade. C. Preparar a criança exclusivamente para a transição do ensino fundamental, focando em habilidades acadêmicas básicas. D. Realizar avaliações frequentes para medir o desempenho das crianças desde os primeiros anos escolares. E E. Garantir a prática obrigatória de atividades esportivas e artísticas como foco principal da educação infantil. Então vamos lá, qual é a prioridade, né, da educação infantil? O objetivo prioritário, melhor dizendo, da educação infantil. Eu gosto dessa questão que ela traz aí uma discussão que é para a gente fechar aqui, né, sobre educação infantil. Então, primeiro, gente, a educação infantil, ela não tem objetivo de alfabetizar e nem de letramento de criança, tá? Não é isso, né? Não é esse o objetivo da educação infantil. Então, os documentos do Brasil, a nossa legislação, não fala que a gente tem que alfabetizar criança na educação infantil, de jeito nenhum. Não significa que nós não vamos trabalhar nada, até porque nós vamos trabalhar com o lúdico, né, com a brincadeira, certo? Mas não é para alfabetizar, não é para pegar o caderno e ficar lá, né? Pode até no último ano lá fazer alguma atividade com o caderno muito leve, tem, né? Mas não é esse o objetivo. Preparar a criança exclusivamente para o ensino fundamental? Não, né? Porque aí é o que algumas pessoas, algumas redes fazem e o que não é indicado nos documentos oficiais. Então, lá no último ano da né, da pré-escola, nós vamos dar caderno, dar não sei o que, cabeçalho. Não é isso, tá? Mais devagar com isso, não é preparar exclusivamente. Lembra, quais são os eixos da educação infantil? Interação e brincadeira. Realizar avaliações frequentes para medir o não, né? Não é ali a educação infantil, não é existe avaliação sim, mas não é para ver se a criança, não é isso o objetivo da educação infantil. E garantir a prática obrigatória de práticas esportivas como foco principal? Não. Foco principal da educação infantil: interações e brincadeira. Esse é o foco principal, né? E isso para fazer o quê? O que está na letra B. Promover o desenvolvimento integral da criança, porque quando ela brinca, ela desenvolve a motricidade, né? Quando ela brinca, ela desenvolve o seu cognitivo, a sua imaginação, a criatividade.
Por isso que fala os aspectos físicos, afetivos, psicológicos, intelectuais e sociais. É por isso que hoje a gente fala muito que criança não deve ficar na frente de telas. Os pediatras, os especialistas recomendam até 2 anos proibir tela. E aí tem aquelas crianças, né, aqueles bebês que ficam na frente da televisão, vendo aquelas, ou do celular, né, vendo aqueles desenhos com muita imagem, muita cor, muita gente falando tal, e a criança paradinha. Aí a pessoa pensa assim, nossa, ela está prestando atenção. Nada. Né? A neurociência já prova, o cérebro dela está ali, ó, explodindo, porque ela não está preparada para receber aquele tanto de informação, né? É muita coisa, a gente falando, é cor, bicho pulando, tal. Então a criança ali, o cérebro dela está em pânico, está falando, meu Deus, para, né? E a gente acha que está bom. Não é, tá? Por isso que hoje tem tanto problema de criança com problema de fala, de criança com TDAH, de criança ansiosa, de criança com problema emocional, né? É justamente isso, que nós temos que, nessa fase, desenvolver o brincar, desenvolver a motricidade, né? E que o cérebro precisa, né? A gente precisa trabalhar, desenvolver, né? Por isso que a gente, quando vai engatinhar, quando a gente vai aprender a andar, primeiro a gente vai ali rastejando, depois a gente vai levantando um pouquinho, vai dando os primeiros passinhos engateando, depois a gente vai tentando se levantar, se apoiando. É um processo, né? Então, quando a gente atropela os processos, os problemas surgem, tá? B, né? Desenvolvimento integral da criança, certo? E a última, gente, ó, para a gente falar de acordo com as diretrizes curriculares para a educação básica, fica estabelecido que a avaliação do aluno não deve assumir o seguinte caráter: processual, formativo, individualista ou participativo. Também está caindo bastante, né, falar sobre avaliação. E o que diz a diretriz sobre isso? O que a nossa avaliação não pode ser, tá? Vamos lá para vocês colocarem aí a resposta. O que a nossa avaliação não pode ser? Individualista, processual, o quê? Vamos lá, gente. Né? Ó, bom, se né, a gente estuda bastante a avaliação cai muito nos concursos, Justara Hoffmann, né? O Lucchesi, enfim, sempre falando ali, o que eles falam muito, né? Principalmente a Jussara Hoffmann, da avaliação formativa, né? Então, a avaliação formativa é importante. O que os nossos documentos trazem? Que a educação é um processo, né? Então, é um processo, né? Inclusive para nós, né? Quando a gente está fazendo concurso, é um processo também. Às vezes a gente tem muita ansiedade, a gente quer passar logo no primeiro concurso que a gente faz na vida, mas nem sempre é assim, porque é um processo, a gente vai aprendendo um pouquinho, faz uma prova, poxa, não fui tão bem e tal. Encare isso como um processo. Então, a avaliação é um processo, onde a gente aprende, aonde a gente vai. E a avaliação também é importante ela ter um caráter participativo, envolver os alunos, tirar aquele peso de que a avaliação é uma coisa, né, para punir, é uma coisa para controlar. Não, a avaliação tem que ser algo que faz parte do aprendizado. Então, o que não deve ser individualista, né? Individualista, aquela avaliação que só serve aí para medir, né? Só serve para ranquear, e não é isso, certo? Então, individualista, letra C, tá? Então, ó, a avaliação individualista foca exclusivamente no desempenho individual do aluno, desconsiderando o contexto coletivo e as interações sociais que são fundamentais para o aprendizado. As diretrizes indicam que a educação deve promover o desenvolvimento social e coletivo e não apenas individual. Então, deve ser participativa e não individualista. Certo, gente? Então, é isso, ó. Acabamos, né? Cumprimos aqui o nosso tempo. Eita, eu estou mostrando aqui no palco os comentários, né? Agora que eu vi, vou desabilitar aqui. Bom, chutou a C e chutou certo, né?
Acho, eu tô certo, Denise, certo? É isso aí, gente. Obrigado, tá? Se tiverem dúvidas, né, podem colocar aí. É sempre importante que vocês peguem o documento, também deem uma olhada no documento das diretrizes, tá? Tem muita coisa lá, né, que cabe muito mais do que 10 questões, mas é um tema interessante para você entender a concepção da ideia da educação brasileira, tá? Porque aí você entendendo isso, você aí fica fácil todas as outras diretrizes, a da infantil, fica fácil você compreender vários e vários documentos da educação brasileira. Certo, gente? É isso. Agradeço aí a presença de vocês. Eu já passei, nós estamos aí nesse trabalho aí para que vocês conquistem a sua vaga efetiva nos concursos públicos, certo? Grande abraço a todos, boa noite e até mais.